Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo nesse bate-papo de hoje. Hoje eu quero trazer para vocês, ainda naquela dinâmica, né, quem já tem assistido os meus vídeos, uma palavra versus uma outra palavra. Né? E o que é uma palavra se não um comportamento? Né? Falar é um comportamento. Então, muito possivelmente, aquilo que eu falo é como eu me comporto. E tem duas palavras que sempre no setting terapêutico e no dia a dia nós usamos muito essas palavras. Né? É, e será que, ao usar essa palavra, esse comportamento manifesto, né, através da fala, está sendo, dependendo da situação, simplesmente coloquial ou vivencial? De repente, ouvindo, né, vendo esse vídeo agora, vai ajudar a fazer uma reflexão sobre essas duas palavras e como você deve aplicar cada uma delas. Né, cada uma delas. Sim, de fato, elas têm aplicações bem interessantes. Né? Só que, às vezes, como eu venho dizendo, eu não chego onde eu quero, eu não consigo ter aquilo que eu quero ter por uma desconexão, né, entre aquilo que eu penso e aquilo que eu faço. Né? De repente eu tenho um desejo, uma vontade, um sonho, uma conquista, né? Eu quero ir para lá e sempre vem para cá. Então tem alguma coisa desconectado aí. Né? Então né, existe um pensador que diz assim: penso, logo existo. Então, o que me faz existir dentro dos meus pensamentos? E aí, hora ou outra, a gente escuta a palavra controle. Olha, você tem que ter controle emocional. Você precisa controlar as suas emoções, né? Vamos trabalhar hoje controle estatístico de processos, né? Vamos fazer um controle de manutenção industrial, né? Esse remédio é controlado, esse remédio é sobre controle. Né? Precisamos aprender a controlar as nossas emoções. Rodrigo, mas eu não estou conseguindo controlar as minhas emoções. E por causa de que eu não consigo controlar as minhas emoções? Vocês devem estar vendo aqui embaixo, ó, trouxe um companheiro hoje, né? E não é só a galera da antiga, os mais jovens, com esse universo, né, Marvel, DC Companies, né? O Hulk volta a ter um lugar para os pequenininhos e para nós grandões. Né? Vamos falar sobre o Hulk hoje também. Deixa eu deixar ele mais pertinho aqui. Ó. Então, de onde vem a palavra controle? Né? Controle, fui dar uma pesquisada, né? E de onde vem essa palavra? Né? Tenho ali a minha ajudinha aqui, minha colinha. Do latim, né? É contrato rótulos. Do latim, contrato rótulos. Contrato rótulos. Mas o que quer dizer esse contrato rótulos? Né? Então vem da mistura do contra mais rótulos. Na época medieval, né, era utilizado como uma técnica para verificar contas. Ó, tem uma aplicação, né, o termo falar, o pensar controle? Sim, tem uma aplicação, uma boa aplicação. Né? Mas é uma aplicação, vamos pensar no campo profissional. Né? Vamos pensar o controle no campo profissional. E no campo das emoções, o que a gente usa? Uma outra coisa. Né? Eu devo adequar a fala com o pensamento, uma outra coisa. Então, é uma ideia de o quê? De contar contas, né? De verificar se aquela conta está correta. Né? Então, se no campo industrial, no campo profissional, né, como é que eu verifico, né, se minha produção está bacana, se o processo está legal? Eu tenho que contar. Né? E essa técnica de contar
onde vem a dinâmica do controle. Quantos profissionais, né? Controle estatístico de processos, né? Controle de tráfego, né? Então, o controle ele deve ser aplicado por ali, né? Nesse campo profissional, nesse campo de mercado. Né? E quando a gente escuta a palavra controle, o que nos dá ideia? Domínio, né? De controlar, de segurar ali. Vamos olhar para o campo das emoções agora. Né? Quem conhece a história do Incrível Hulk sabe dizer que ele é uma pessoa, né? Vivencia um experimento e toda vez que ele fica com raiva, né? Ele se transforma numa criatura. E aí, o que passa na ideia do filme e dos quadrinhos? Né? Ele precisa aprender a controlar a raiva. Ele tem que controlar a sua raiva, porque se ele perder o controle da raiva, o que acontece? Ele se transforma em uma fera. Para quem gosta desse universo, né, de filmes, tem mais dois filmes muito interessantes que trazem a ideia do controle, que não dá certo no campo das emoções. Nós vamos ver que não dá certo. Tem um filme, né, que nós temos os nossos amigos lá, Jedis, né, e que há uma fala assim dentro do filme. Né? Não sei se é Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, me desculpem, né, os apaixonados, tá bom? Depois nos comentários aí quiser colocar, não, Rodrigo, não é Jornada nas Estrelas, é Guerra nas Estrelas, não é Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas. Mas o que me chama a atenção ali? Né? Quando os Jedi, né, diz assim, cuidado com o lado negro da força. Mas por que ele diz cuidado com o lado negro da força? E existe um outro filme, né, o Lanterna Verde, o outro personagem Lanterna Verde, que, para quem assistiu o filme, a cor verde é a cor da esperança, né? É a cor da verdade, né? Da coragem. Né? Então, verde é coragem, é esperança, é força. E existe a cor amarela, que é a cor do medo. Né? Então, a cor verde, ela tem uma força, né, da coragem, né, da verdade, da justiça ali, né, de não ter medo. Tanto que o Lanterna Verde ele usa essa força, né, para fazer as projeções das armas dele lá. Assiste o filme, é bacana. E dentro lá do filme do Hulk, olha que bacana como é que os filmes mostram isso, né? Como, né, os Jedi e como o Lanterna Verde trazem a ideia de que o controle não dá certo. Né? Por causa de quê? Lá nos Jedi, quando diz, né, cuidado com o lado negro da força, é um grande bordão. Por causa de quê? Eles usam eles têm uma força, né? Eles têm um poder, vamos pensar, abre aspas, né, fecha aspas, um poder do lado da luz, né? Uma força, um poder do claro, do bem. Né? E a força tem um lado negro que é extremamente potente, né? Tem um poder muito grande ali dentro. Mas o que acontece quando se tenta controlar o lado negro da força? Eu passo a ser controlado por aquilo que eu queria exercer, a função de poder e de domínio. Né? Aquela força me toma. Então a relação com aquele poder, né, eu passo a ser usado por aquilo. Acontece isso também no filme do Lanterna Verde. Né? Um super-herói lá do Lanterna Verde, um Lanterna Verde, ele vê no amarelo uma grande força, né? Uma grande fonte de poder e tenta controlar. Não dá certo, dá muito ruim. Ele passa a ser controlado pela força amarela. Né? O Hulk é a mesma coisa. Né? Quando a pessoa comum
né? Ela tem isso. Vamos pensar que todos nós, né, temos um Hulk dentro de nós, né? E aí ele quer controlar a raiva, né? Então ele tem essa ambiguidade de querer controlar a raiva. E o que acontece quando ele perde o controle, ele não dá conta de lidar com o seu monstro, o monstro toma conta dele, né? E aí a gente vai ter lá o Darth Vader, alguma coisinha eu sei, né? Então a gente vai ter lá o mal, né, através da força amarela, e a gente tem o Hulk que não deu conta de controlar o poder. Tem, dentre os filmes, né, do Hulk, tem um deles que eu acho muito bacana, que numa determinada situação do filme, uma cena do filme, ele tá tipo fazendo yoga ou meditação. Mas como assim? O que é esse negócio de yoga, meditação? Para que isso? Ele está em busca do equilíbrio. Tá, né, Rodrigo? Se não é bacana no campo das emoções, né? Das emoções, das minhas psiques, né? Eu usar o controle, o que, que eu uso então para poder lidar com elas? Eu vou usar o equilíbrio. Né? Aí eu fui olhar de onde que vem a palavra equilíbrio, né? Do latim aequilibrium. Aequilibrium. Aecos significa igual. Libra, balança. Né? Então é você equilibrar. Né? Quando eu ouço essa palavra equilíbrio, às vezes eu lembro do circo, né? Onde você tem lá o número de equilíbrio, né? Os equilibristas, ou seja, existe uma flexibilidade ali, né? A pessoa vai tentar se equilibrar em cima de algo, o que, que a gente percebe, né? Ó, um movimento, né? Ou seja, é uma balança em que te permite lidar com flexibilidade. Então, o que, que é interessante fazer quando eu preciso lidar com emoções que eu, né, de raiva, de frustração, rompantes? Eu preciso aprender, eu preciso construir a questão do equilíbrio. Né? Eu trato muito isso, né? Eu escuto assim, mas eu tenho dificuldade de controlar o meu emocional, Rodrigo. Você vai ficar contando, né? Você vai tabular as suas manifestações, né? As suas questões internas. A gente não faz isso não, né? A nossa vida, né? Essa onda é este movimento. Então, quando eu desenvolvo, né? Quando eu vou construindo um equilíbrio, o que é bacana? Eu sei que eu vou dar uma descidinha, mas do lado de lá vai subir, que daqui a pouco vai descer. Né? Então, nos campos das emoções, né, é bacana eu usar o sentimento e a palavra equilíbrio. Porque eu sei que determinada, né, emoção, eu não preciso tratá-la a ferro e fogo. Né? Eu vou saber que vai ter um jogo de cintura para que eu aprenda a lidar com ela. Não tem que ser certo, não tem que ser errado, né? Mas é buscar uma dosagem que eu consiga lidar com as questões emocionais que eu, né, estou passando, aquilo que eu estou sentindo. Vira e mexe a gente escuta, nossa, aquela pessoa é uma pessoa bastante equilibrada, né? Mas como assim? Ela é sempre reta? Não, ela tem essa, né, essa questão de pesar as coisas que estão acontecendo. É por isso que eu não, né, desconheço, né, a profissão, né, o labor, né, equilíbrio de processos, né, controle de processos, é contar, é verificar. Eu posso olhar para mim e verificar como é que eu estou. Autoanálise. Posso. Verificou? Beleza. Como é que eu equilibro? E muitas vezes eu fico só no campo do controlar, dominar. E aí aquilo que eu quero dominar, aquilo que eu lanço olhar, acaba me dominando. Tá bom?
Gostou, galera? Curte aí, sou Rodrigo Mineiro, psicólogo, pedagogo, né? Mas uma pessoa que, como disse em alguns momentos, poxa, eu encontro muita coisa boa, né, no canal do YouTube, né? E tá aqui uma contribuição minha, tá? Vira e mexe com as pessoas. Então, Rodrigo, fala sobre isso, comenta sobre isso, né? Então, se você quiser nos comentários sugerir algum tema para poder estar trazendo para vocês, né? Estamos juntos aí. Uma dica, eu tenho um vídeo anterior, né, que fala sobre gatilhos, né? O gatilho é aquilo que liga a algo, né? Então, quando vem uma determinada emoção, né, eu falei de procurar as ajudas técnicas, sim, né? E as pessoas, nessa busca das ajudas técnicas, né, ou determinado tipo de ajuda, estão construindo o quê? O equilíbrio. Gostou? Curte, compartilha aí, comenta. Um forte abraço. Até a próxima semana. Valeu, galera.